Paz a todos, eu sou a Teacher Cássia e estamos aqui para a nossa segunda aula de inglês para o Enem. Se você não assistiu a primeira, eu recomendo que você assista porque é uma continuação, tá bom? Alguns assuntos que eu vou trazer hoje eu foi explicado com mais calma, mais detalhes na primeira, então ela é uma continuação mesmo, ok? Entre os princípios que foram trabalhados na primeira aula está o princípio de você ter uma boa bagagem de inglês. Não precisa ter fluência para você conseguir uma boa pontuação no inglês do Enem, mas você precisa ter uma boa noção. É, Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente treinar, para que fique bem claro na sua mente, que isso vai te ajudar a compreender as perguntas e os tempos verbais e tudo mais, tá? Uma breve, introdução à gramática do inglês, mas de um jeito bem simples, tá? Nós vamos estudar juntos. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda é a tradução desses pronomes aqui. Então, se você tem dúvida de algum ainda, pega esse caderno, anota, estuda, devora isso e memoriza, tá? São poucas palavras. Eu já trouxe com a tradução aqui. Vamos começar com essa primeira tabela à direita. Para eu falar eu em inglês é I, você, you, ele, he, ela, she. Um pronome neutro utilizado para coisas quer dizer assim, se eu for falar ele ou ela, mas me referindo a um objeto ou a um animal, aí eu uso it. Nós, we, vós, vocês, you, eles ou elas, they. Então, memoriza isso aqui, tá? Pode ser que esses pronomes eles apareçam de uma outra forma, dependendo do local da frase. Então, se, por exemplo, eu precisar desse ele e aparecer no final da frase, por exemplo, ó, eu ajudei ele. Aí ele não vem como he, ele vai aparecer como him. Então, essa coluna à esquerda é uma variação dos pronomes para logo após o verbo, quando ele aparecer logo após o verbo, ou no final da frase. Sabe quando você fala assim, ajudar lá, esse lá, a ela, também foi visto na aula passada, tá? Que aqui no caso, ao invés de eu usar o she eu uso her. Portanto, conhecer esses pronomes é muito importante. Ainda nessa aula você vai vê-los várias vezes e nós vamos treinar, tá bom? Além desses pronomes, é legal que você conheça os tempos verbais. Assim como no português, os verbos são conjugados. Para que você consiga situar, então, que tempo verbal que está falando esse texto, a gente precisa estudar um pouquinho, tá? Na forma afirmativa, eu trouxe aqui os exemplos do presente, um exemplo para o presente. O verbo em questão é o to work, que eu posso traduzir como trabalhar ou funcionar. Então, se eu for usar ele na afirmativa, é só eu pegar ele do jeito que está aí. Eu só tiro esse to aqui, tá? Então, para eu falar eu trabalho, é I work. Você trabalha, you work. Pula esses três por enquanto. Nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. Eles trabalham, they work. A única exceção é quando eu for falar de ele ou ela. Quando for terceira pessoa do singular, vai ter um pouquinho de mudança do finalzinho do verbo, que aqui é basicamente eu acrescentar um S. Na escrita, pode variar entre S, ES ou IES, tá bom? Mas é basicamente você acrescentar um S. Por quê? Porque tá no plural? Não. Só porque é a terceira pessoa. Não tem muito sentido, assim, né? Vamos treinar isso aqui, ó. Ele trabalha, então fica he works. Ela trabalha, she works. Ele trabalha, vamos pensar, o motor trabalha, funciona, it works, ok? Então é basicamente você pegar o verbo do jeito que ele é, só quando for terceira pessoa, afirmando que eu vou precisar colocar esse S. Existe uma exceção nesse contexto que é o verbo have, que não fica haves, ele vai ficar has. Quando eu precisar dele, então, na terceira pessoa, ele tem, ela tem, ele almoça, que é o have lunch, ao invés de ficar haves, que não existe, vai ficar has, tá bom? Então, vamos continuar. Na questão, na forma negativa, eu vou usar basicamente duas formas. Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Para dizer, por exemplo, ó, eu não trabalho, eu não gosto, é o do, que quer dizer é o auxiliar do presente, mais o not. Só que juntando esses dois, eu formo don't. Só para a terceira pessoa, aqui de novo, eu preciso dar uma atençãozinha diferente.
Ao invés de usar do, eu uso does para o auxiliar do presente, na terceira pessoa. Que aí, no caso, como not, vai ficar doesn't. O que quer dizer esse don't e doesn't? Quer dizer não. E a frase vai ficar no presente. Vamos aos exemplos aqui, ó. Eu não trabalho, I do not work. Ou eu posso abreviar como I don't work. Eu vou fazer dessa forma abreviada, que é o mais comum, tá? Você não trabalha, you don't work. Ele não trabalha, é ele, terceira pessoa, então ele tem um brilhinho a mais. He doesn't work. Ela não trabalha, she doesn't work. Ele não funciona, o objeto, a máquina não funciona. It doesn't work. Nós não trabalhamos, we don't work. Vocês não trabalham, you don't work. Eles não trabalham, they don't work. Então, por enquanto, nada de novidade, né? Na negativa, também é só colocar esse don't ou doesn't. Na interrogativa, eu preciso de novo desses auxiliares. Quem são os auxiliares do presente? O do ou o does. Esse does aqui é para a terceira pessoa, ele ou ela. Todos os outros eu vou usar o do quando eu quiser falar no presente, tá bom? Aí na questão na forma interrogativa, esse auxiliar ele vai aparecer sempre antes do sujeito. De quem que eu estou perguntando? Então, imagina que eu quero falar, por exemplo, ó, onde você trabalha? Antes de aparecer a palavra você em inglês, eu vou colocar esse do. Então, por exemplo, ó, o onde, que nós estudamos na aula passada, que é um pronome interrogativo, é where. Para eu perguntar, então, onde você trabalha, esse do vai aparecer antes do you, que é o sujeito. Então, vai ficar where do you work? Onde eu trabalho? Estou com amnésia. Onde eu trabalho? Então, vai ficar where do I work? Agora, vamos pensar só no exemplo sem o onde, tá bom? Ele trabalha... Peraí, deixa eu só voltar a ponteira aqui. Ele trabalha, vai ficar does he work? Ela trabalha? Does she work? Ele trabalha? Ele funciona? Does it work? Nós trabalhamos? Do we work? Vocês trabalham? Do you work? Eles trabalham? Do they work? Só voltando aqui, por que que tá does diferente? Só porque é terceira pessoa do singular, só. Eles só têm uma necessidade de atenção aí, ok? Então, nós vimos aqui três formas: afirmativa, negativa e interrogativa do presente. São três tempos, um tempo verbal, aliás, mas as suas três variações. Para o caso do passado, assim como no português, a gente precisa mudar o verbo, senão vai ficar assim, ó, ontem eu estudo, ontem eu tomo café. Não vai ter ligação, você precisa acompanhar. O tempo verbal que você está falando, o verbo vai junto, né? E eles são divididos em dois grupos de verbos, os regulares e os irregulares. Para os verbos regulares, é basicamente você acrescentar um sufixo no verbo, que pode ser ed, de e ed. Se aparecer, então, um desses três aqui no final do verbo, eu já vou entender que ele está no passado. Existem uns irregulares, que são os que mudam totalmente, não é só eu colocar um finalzinho na palavra. Eu trouxe aqui três exemplos muito comuns de aparecerem, de a gente precisar deles, que é o verbo ir. Se eu for usar ele no passado, ó, ela foi, eu fui, ele vai virar went. O have, que eu posso usar de várias formas, ele vira had. O get, que tem, sei lá, 20 traduções, no passado ele fica got. Esses são os verbos irregulares. Então, existem tabelas prontas de todos os verbos irregulares que existem aí, para você estudar, conhecer. Mas a boa notícia é que a maioria cai nessa regra aqui, do regular. Então, é só você colocar um finalzinho ed, de e ed, que já vai indicar que o verbo está no passado, tá bom? Isso aqui, essa regra é na afirmativa. Então, ó, aqui eu coloquei uma tabela já com os três formatos que podem aparecer: afirmando, negando e perguntando. Na forma afirmativa, então é só alterar o verbo. Eu trabalhei, trabalhei é um verbo regular, então é só acrescentar o ed aqui nesse caso, tá? Vai ficar I worked. Você trabalhou, you worked. Nós trabalhamos, we worked. Elas trabalharam, they worked. Ela trabalhou, she worked. Ele trabalhou, he worked.
Ele funcionou, o carro. It worked. Olha lá, a notícia boa é que esses três aqui, a terceira pessoa, que precisavam de um brilhinho lá na afirmativa, do presente, aliás, no presente, no passado não tem. Essa regra que a gente viu aqui da mudança do verbo é para todas as pessoas. Todo mundo cai nessa mesma regra, tá? Eu, você, nós, eles, elas. É só acrescentar, então, alterar o verbo. Entretanto, se eu for usar na forma negativa, nós vamos voltar na questão do auxiliar. Lembra que eu falei que o do e o does são os auxiliares do presente? Então, eles indicam que a pergunta está no presente. O indicador da frase, né, no passado é o did. Então, o auxiliar que quer dizer que a pergunta ou a negativa está no passado é o did, ok? Vamos aos exemplos aqui, ó. Eu não trabalhei. Como eu usei esse didn't, que é a junção do did e not, eu não preciso mexer no verbo. O verbo vai ficar normal, tá bom? Porque é a função do auxiliar indicar que a frase está no passado. Então, eu não preciso mexer nele. Já fez o trabalho aí que precisava ser feito. Eu não trabalhei, I didn't work. Você não trabalhou, you didn't work. Nós não trabalhamos, we didn't work. Eles não trabalharam, they didn't work. Ela não trabalhou, she didn't work. Ele não trabalhou, he didn't work. Ele não funcionou, o carro, it didn't work. E na questão, na interrogativa, eu uso o auxiliar antes do sujeito. Que auxiliar? Se é do passado, vai ser did. Usando auxiliar, eu não mexo no verbo, tá bom? Então, ó, eu trabalhei, vai ficar did I work? Você trabalhou? Did you work? Nós trabalhamos? Did we work? Eles trabalharam? Did they work? Ela trabalhou? Did she work? Ele trabalhou? Did he work? Ele funcionou o carro? Did it work? Por que que eu estou usando esse work toda vez aqui? Porque o foco é você entender a estrutura, o formato da frase, tá bom? Porque aí o verbo você pode mudar depois, tá? Você vai conseguir construir outras frases, mas entender essa base e como que funciona é o essencial. Então, não estou variando muito no exemplo para que você enxergue o que é realmente importante nesse momento, tá? Que, no caso, são os tempos verbais. Recapitulando, então, gente. Na afirmativa, no presente, aliás, a gente usa o verbo do jeito que ele é, só coloca um S quando for terceira pessoa, ou ES, ou IES, depende de cada estrutura do verbo escrito. Na negativa ou na interrogativa, eu vou usar o auxiliar do, para indicar que a pergunta ou a frase negando está no presente, ou o does para a terceira pessoa. No passado, todos eles seguem essa regra. Eu vou acrescentar um ed, de ou ied para indicar que a frase está no passado. Então, eu coloco esses três aí no final do verbo. Ou eu vou mudar o verbo totalmente, que são os grupos dos verbos irregulares, que aí eu preciso conhecer quais são, tá bom? Eu coloquei três exemplos aqui. Se eu for negar ou perguntar, aí eu vou usar o auxiliar do passado, que é o did, tá bom? E aí eu não preciso mexer no verbo, o verbo vai ficar normal. Só quando eu for afirmar que volta nessa regra que a gente estudou aqui. Eu sei que parece muita coisa, mas vai com calma, processa, pausa, volta, porque isso faz sentido. Depois que você entende, você vê que é muito simples, não é um bicho de sete cabeças. Eu sei que de início pode ser muita informação. Talvez você precise voltar nesse conteúdo aí, buscar outros vídeos para explicar de uma forma diferente, talvez, para treinar mais. Beleza. E aí no futuro, como é que funciona no futuro? O futuro é uma benção, é tudo simples. Só uso will. Eu uso will e as. O verbo fica normal, tá bom? Então aqui nesse exemplo tá, eu trabalharei. I will work. Você ouvirá. You will listen. Ela ficará. She will stay. Você ligará. You will phone. Eles falarão. They will speak. Na negativa, eu posso usar separado com will not, ou eu posso juntar formando won't. Tanto faz, tá? Won't. Eu vou deixar esse won't aqui para a gente treinar com ele. Eu não trabalharei. I will not work. Você não ouvirá. Vamos juntar esse will not aqui assim, ó. You won't listen. Ela não ficará. She won't stay. Ele não ligará.
você não ligará, sorry. You won't phone. Eles não falarão, they won't speak. E na interrogativa, eu uso o auxiliar do futuro antes do sujeito. O auxiliar do futuro é will, para todas as pessoas. Eu trabalharei, will I work? Você ouvirá, will you listen? Ela ficará, will she stay? Vocês telefonarão, vocês ligarão, will you phone? Elas falarão, will they speak? Então, aí no futuro é bem mais simples. Tá, tudo isso foi para a gente estudar os três principais tempos verbais: presente, passado e futuro. Beleza? Entender isso aí é muito importante, tá? Bom, partindo disso aí, nós vamos entender o famoso verbo to be. O que é o verbo to be, gente? É um verbo que, assim como o trabalhar, ele é conjugado. Nós vimos aqui, ó, vou voltar um pouquinho, que para eu afirmar, o verbo não sofre muita alteração. No passado, ele também fica tudo igual, ó, só acrescentei um ed. Não muda tanto. Ele é conjugado, mas ele não muda tanto. Esse verbo to be, ele é estudado como um grupo diferente porque ele muda mais vezes. Ele é conjugado mais vezes. Então, ele é um que precisa de um pouquinho mais de atenção também. Ou seja, a tradução do verbo to be é ser, ser ou estar. Essa é a tradução dele. Para eu falar eu sou ou eu estou, esse verbo to be ele vai ser conjugado, vai ser configurado no presente como I am. Então treina comigo. Eu sou, eu estou. I am. Você é, você está. You are. Ele é, he is. Ela é, she is. Ele é, o cachorro é, it is. Nós somos, we are. Vocês são, you are. Elas são, they are. Tudo isso aqui que a gente viu agora, todos esses verbos aqui, ó, todos são verbo to be. Só que eu conjuguei, porque eu preciso deles no presente. Para cada pessoa ele vai ficar de um jeito. Ok? Tá, vamos lá. Vou estudar um pouquinho mais de exemplos aqui. Esses são no presente, tá? Se eu for usá-los no passado, aí eles vão ser reduzidos a dois. Ou ele vai aparecer como was ou como were. Se eu for falar, então, eu era ou eu estava, vai ficar I was. Você era, you were. Ele era, he was. Ela era, she was. Ele era, o cachorro era, it was. Nós éramos, we were. Vocês eram, you were. Eles eram, they were. Não vou entrar com detalhes aqui, mas na negativa é só você acrescentar um not, assim, junto com was, vai ficar was not, abreviando, wasn't, were junto com not, weren't, e aí vai formar eu não estava, ele não estava, você não estava ou não era. Esse é o passado. Na interrogativa do passado também, é só eu inverter o sujeito com o verbo. Eu estava aqui quando isso aconteceu. Esse eu estava, eu vou inverter em inglês, vai ficar was I, e aí você complementa com a frase. Você era tal pessoa naquela época? Were you? Ele era? Was he? Ela era? Was she? Ele era? Was it? Vocês, aliás, nós éramos? Were we? Vocês eram? Were you? Eles eram? Were they? Então, todo esse grupo aqui é do passado. Aqui ele está dividido entre afirmativa, negativa e interrogativa. Vocês estão vendo que é basicamente a mesma construção. Na interrogativa, a gente teve que inverter o sujeito com o verbo, tá bom? Ele é o próprio auxiliar da frase. Lembra que a gente viu do, did, will? Aqui, como tem o verbo ser ou estar, ele já é um pouco mais poderoso. Ele é o próprio auxiliar da sua frase. Então, eu nego nele mesmo. No futuro, todos ficam iguais. Ela será, eu serei, nós seremos, é tudo igual. Em inglês vai ficar I will be, aliás, vai ficar o verbo will be, traduzindo como será ou estará. Se eu for negar, por exemplo, você não será. You will not be. Eu posso juntar esse will not formando won't. You won't be. E se eu for perguntar, por exemplo, ela estará aqui? Aí eu coloco o auxiliar,
o sujeito entre os dois. Eu vou colocar aqui no meio, ó. No caso é o she, tá? Ela será, ela estará, vai ficar will she be? Eles estarão? Will they be? Tá bom? Então a construção aqui ele está dividido como afirmando, negando ou perguntando. Esse é o verbo to be, tá? A gente estudou então no futuro, no passado e no presente. Verbo to be também é importantíssimo que você entenda. Ele é simples, tá? É só você lembrar que ele é um verbo que precisa de mais atenção. Ele é mais poderoso, mais exigente. Por isso que a gente estuda ele separado. E ele é conjugado, tá? Então você memorizando os sujeitos já é meio caminho andado. Entendendo qual é a tradução dele e qual é o formato que ele assume, dependendo do tempo verbal, também isso já vai ficar mais fácil de assimilar, tá bom? Ok. Junto com esse verbo to be aqui, ó, no presente, eu consigo uma outra variação, que é o continuous. Nós estudamos na aula passada os sufixos, e um deles é esse ing. Ing quer dizer ando, endo, indo. E para eu usar o verbo desse jeito, eu vou precisar do verbo estar. Porque imagina, eu posso falar, por exemplo, eu estou estudando, ela está falando, eu estou ouvindo, ele está entendendo. Então, junto com o verbo ando, endo, indo, tem o estar, tá bom? Então, o continuous, que é o nome dessa gramática, vamos dizer assim, ele é usado junto com o verbo to be. Então, você vai colocar a pessoa, o verbo to be, de acordo com cada pessoa, o verbo que você quer usar, mais o ing. Lembra que a gente estudou o verbo trabalhar? Tá, trabalhar é work. Oxe, work. Para eu falar, então, trabalhando, é só eu colocar ing. Eu estou trabalhando. Vamos pegar esse exemplo que não está aqui na tabela, tá? Vai ficar, então, I am working. Você está pulando, que é o exemplo da tabela. You are jumping. Ele está pulando. He is jumping. Nós estamos pulando. We are jumping. Vocês estão pulando. You are jumping. Elas estão pulando. They are jumping. Então, só entenda a construção aqui. Pessoa, verbo to be, o verbo que você quer usar, junto com o ing, vai formar esse ando, endo, indo. Ufa, parece bastante coisa, né? Mas tá tudo entrelaçado. Se você fizer numa folha, você vai ver que tá tudo interligado, tá? Então, calma, respira, volta à aula, faz de novo. Essa é uma bênção da tecnologia, você poder voltar a explicação, o verbo, o exercício para conseguir assimilar melhor. Então vamos lá. Mais uma coisa importante para você conhecer são as linking words. Essas linking words foram retiradas de um blog que no final desse slide aqui vai ter a fonte, tá? Tem bastante material legal também para você acompanhar. Eu vou traduzir só algumas delas para não ficar muito extenso. Mas essas são as palavras de ligação, que como a gente vai estudar textos, elas podem aparecer, tá? Nesse caso aqui, vamos estudar aqui o but, que é mas. Então, ó, ela irá conosco, mas ela não tem dinheiro. Eu vou ler só em português para a gente treinar, porque o importante é você visualizar na prova, tá? Não vamos treinar a pronúncia agora, não é o foco. And, e, minha irmã e eu gostamos de jogar videogame. Besides, além disso, além do que. Além disso, nós precisamos de mais dinheiro para comprar o carro. However, no entanto, porém, essa viagem será maravilhosa. Entretanto, ela é muito perigosa. In addition to, além disso, em adição a isso, nós temos um novo produto. Além disso, nós vamos lançar um novo website, um novo site. As well as, assim como, bem como. Nós precisamos aprender inglês, assim como o francês, ou também o francês. Also e to, os dois têm a tradução de também. Aqui você pode também aprender espanhol. Eu usei o also porque ele aparece no meio da frase. Então, também, no meio da frase, also. Naquela escola, você pode aprender espanhol também. Se esse também aparecer no final da frase, aí ele vem como to, ok? So, então, nós acabamos de comprar um carro novo. Então,
Nós vamos para a praia amanhã. While, enquanto. Ele estava lavando a louça enquanto eu estava assistindo TV. As a result, como um resultado. Ele parou de fumar. Como resultado, ele começou a beber muito café. Because of, por causa de. Por causa do novo chefe, eu serei promovido. Lembrando que o because sozinho é porque. Aí, because of, por causa de. By the time, na hora em que. By the time we arrived, the police was already there. Ai, eu falei que não ia ler inglês ali, né? Sorry. Na hora que nós chegamos, a polícia já estava lá. In order to, para que. Então, para que eu te ajude, para que eu possa ajudar-lhe, eu preciso do seu endereço de e-mail. If, se você me pagar, eu irei com você. On the other hand, por outro lado, nós perdemos o carro, mas, por outro lado, nós não perdemos nossa bagagem. Todos esses exemplos e um vídeo também para você treinar a pronúncia, se você quiser, eles foram retirados desse link, então você pode digitar, pausar o vídeo e digitar, que você vai encontrar bastante material legal, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos treinar. Dos princípios que foi falado na aula passada foi você resolver as perguntas, as provas dos anos anteriores, para você se situar, saber como que funciona e o que te espera. Quando for texto, primeiro nós vamos entender o comando da pergunta, o que está perguntando, o enunciado. A crítica do livro de Memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocabulário unthinkable ressalta que, gente, nós não vamos estudar aqui a pronúncia e eu vou fazer a tradução me colocando no lugar de alguém que não tenha tanta bagagem de vocabulário assim. Tudo que a gente estudou na aula passada e nessa aula, eu vou traduzir com vocês. O resto, as palavras que a gente não conhece, ou que são diferentes, a gente vai deixar para lá. Vamos só pegar palavras-chave, que foi um dos princípios falados na aula passada, para entender o contexto, tá? E agora que a gente leu a pergunta, a gente sabe que tem que ver o que quer dizer esse unthinkable no contexto do que foi falado. Então, vamos aqui estudar as palavras-chave. Eu vou traduzir como se fosse alguém que não tem muita bagagem. Então, ó, atrás, ó, home é casa, land é terra. Aqui foi falado no enunciado cidade natal, então deve ser cidade natal. Cidade natal, ancestral, Michelle Obama, mulheres negras, eram raramente senhora ou senhorita ou senhora, mas eram endereço, endereçado, tá no passado, então deve ser alguma coisa como endereçada, dirigida, pelo seu primeiro nome ou simplesmente como tal. Isso tão abertamente elas que muitas mulheres negras, muito tempo depois que elas tinham o sul responder ser chamada pelo seu primeiro nome. Uma mãe e um pai em 1970, nos anos 1970, no Texas, nomeou, tá com D, que é passado. Então, nomeou seu recém-nascido com Miss, para que, apareceu no Linking Words, pessoas brancas não teriam escolha, mas endereçar, dirigir-se à sua filha por aquele título. Mulheres negras eram pelo campo ou cozinha ou pelo uso como elas eram, por definição, não senhoras. A ideia muito mulheres negras como primeira mulher da Terra teria sido unthinkable. Ó, think é pensar. Se foi estudado na primeira aula, é o oposto. Então, impensar, mas é o bowl, é ver, impensável. Vamos às perguntas, então, as alternativas. O contexto do vocabulário unthinkable ressalta que a, eita, a ascensão social era improvável? Não vimos isso.
A mudança do nome era impensável? Ó, apareceu a própria palavra unthinkable na resposta. Então é um candidato, não descarta B. C. A origem do indivíduo era irrelevante? Não. O texto não fala esse momento algum. O trabalho feminino era inimaginável? Não. Aqui falava que elas, alguma coisa sobre campo, cozinha, então fala assim sobre o trabalho das mulheres negras. O comportamento parental era irresponsável? Não registra isso. Bom, o forte candidato é a única que faz sentido. A mudança de nome era impensável. Aqui ele começa falando que elas não eram chamadas como senhora, senhorita. Tanto é que lá nos anos 1970, os pais registraram o nome da filha, que era negra, como Miss, porque aí as pessoas não tinham escolha, teriam que chamá-la por esse título de Miss, que é uma tradição deles, tá? Então a alternativa certa aqui é a B. E a própria resposta traz o vocabulário traduzido. Então é legal você ir descartando as hipóteses, assim, e você consegue visualizar com mais facilidade qual que faz mais sentido. Próximo, quando é tirinha, a gente pode ir direto para a tirinha, não precisa ir pro comando da pergunta. Observa a imagem, o cenário, as expressões faciais. Se a tirinha tem texto, vamos buscar palavras-chave no texto e vamos lá. Então, ó, quando eu era 5, deve ser alguma coisa com idade. Então, quando eu tinha 5 anos, todo mundo para ser um grande garoto. Quando eu tinha 10, eu deveria ser mais maduro. Agora é hora de começar a agir adulto, como adulto. A essa altura, deve ser alguma coisa assim, segurança social, antes que eu me forme na high school, no ensino médio. Então vamos para a pergunta. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente. Fala alguma coisa de aposentar ali? Amadureça precocemente? Vamos deixar essa aí, não descarta. Estude aplicadamente? Não. Se, form, se forme rapidamente? Não fala, não deixa essa exigência. Ouça atentamente? Então, vou voltar, ó. Quando eu tinha 5, me diziam para ser um garoto grande. Quando eu tinha 10, tinha que ser mais maduro. Agora dizem que eu sou mais, que eu tenho que agir como adulto. Agora, então, o próprio enunciado diz que é adolescente. O que que você enxerga como isso? Que para cada fase eles estão exigindo que ele amadureça mais rápido, precocemente, que ele haja antes do esperado. Se ele é adolescente, ele tem que já agir como adulto. Então, a alternativa certa é a alternativa B. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que amadureça precocemente. Outra tirinha agora, outra imagem. Nessa aqui não tem muitos detalhes, mas tem, ó, how long, nós estudamos na aula passada, é quanto tempo você pode live. O que que é esse live? Viver, morar. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao comprimento do cigarro. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com o comprimento de um cigarro? 60? Pouco provável. Tempo de queima do cigarro? Eu nunca fumei, então não sei dizer, mas a pergunta não tem nada a ver com tempo de queima. Quanto tempo você pode viver? Idade de quem começa a fumar? Não faz sentido. Expectativa de vida de um fumante? Forte candidato. Quantidade de cigarros consumidos? Não tem a ver a pergunta com a quantidade de cigarro, porque é quanto tempo você pode viver. Então, a única que encaixa aqui é a letra D, expectativa de vida de um fumante. Olha, é, vamos resumir tudo isso aqui, tudo que foi falado desde o começo da aula. Entenda os tempos verbais, aumente a sua bagagem de vocabulário, isso tudo vai te trazer mais confiança para o texto. Se é um texto, para o texto não, melhor, para a prova. Se é um texto, vai para o enunciado, entende o que você quer, o que você precisa achar, volta para a prova, busca a palavra-chave, os cognatos que a gente aprendeu, as palavras de ligação. Entenda ali, busca a pergunta
sempre vai trazer uma palavra-chave, uma palavra que a palavra em si, a palavra forte. Encontra ela no texto, contexto, e aí você vai para as alternativas já eliminando aquelas que não fazem sentido. Lembra que a resposta não é de acordo com a sua opinião, é o que o próprio texto mostra, a própria tirinha, tá bom? Então, assim, vocês vão tirar de letra, só vai com calma, devagar, mas não vai de mão vazia. Vai com a sua bagagem, bagagem de conhecimento, tá? Então, se dediquem a entender isso tudo que foi, proposto para vocês. Façam com calma, vocês têm até mais ou menos uns 2 minutos e meio para responder cada um. Eu sei que tem textos que são maiores, outros são menores, então você ganha tempo nesses que são menores, e esse tempo você distribui para os que são maiores. Não precisa ler em inglês agora, treinar sua dicção, sua pronúncia. Neste momento, você tem que se preocupar em entender, compreender o texto. É a sua interpretação de texto que está sendo avaliado, tá bom? Faz com calma. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui embaixo, que essa dúvida vai chegar até nós e nós vamos responder o mais rápido possível. Boa prova para vocês, sucesso! Bye, bye!